Aula de artesanato. Hoje você vai aprender a técnica do falso mármore. Quem ensina é Sandra Tomás. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Hoje eu vou ensinar essa técnica, que é o esfumaçado. É o falso mármore com decopagem. A decopagem é colagem de papel, guardanapo decorado. Mas antes, vamos anotar o material. Uma caixa de madeira, PVA branco e marfim, uma vela, um talher inoxidável, guardanapo decorado com motivo floral, lixa fina, cola gel para decopagem, rolinho de espuma, verniz spray, pincel chato macio e paninhos para limpeza. Para essa técnica, você precisa dar um fundo branco, deixar bem clarinho. A minha, no caso, eu pintei de marfim, mas você pode deixar só branco também, que fica bem legal. Você vai colocar um pouquinho de tinta branca, diluir ela com um pouquinho de água, para que não fique muito grossa. Mexe bem. Bom, antes de iniciar, você veja se a peça está bem lisinha. Normalmente, se ela vem com alguma saliência, é bom você, com a lixa fininha, dar uma lixadinha para tirar qualquer tipo de saliência, ou então a borda, que normalmente fica mais rústica. Lixou, passa um paninho para tirar bem o pó. E aí você vai começar com a pintura. Lembrando que você tem que esticar sempre o pincel, tá? Você vai usar o vai e vem, mas sempre esticando bem o pincel. Evita parar no meio para que não fique marcada a sua peça. Se você começar a fazer assim, ele vai ficar muito marcada a sua peça. Então procure sempre retinho até o fim. Bom, você vai fazer isso em toda a peça. Eu já trouxe uma peça aqui toda branquinha. Aí você vai entrar com outro tom de tinta. Vai entrar com marfim. E vai repetir o processo. Repare como a tinta é bem grossa. Então, por isso é necessário que você dilua ela em um pouquinho de água. E procure usar sempre água filtrada ou água potável. Feita a mistura, você vai repetir o processo. Vai passar nas duas de mão para ter uma cobertura perfeita. Se você preferir, você pode usar o rolinho também. Com o rolinho, você tem uma cobertura mais rápida. Gasta-se um pouquinho mais de tinta. Você vai pintar a caixa em tom de marfim, lembrando que sempre precisa lixar entre uma demão e outra. Então você pinta, seca, ou seca com secador, ou aguarda secar naturalmente, e depois de bem seco, com a lixa fina, você dá uma lixadinha, limpa o pó e passa uma outra demão. Só na última demão é que você não precisa lixar. Se você quiser passar com rolinho, você não encharca o rolinho de uma vez. Você vai pegando a tinta aos poucos, colocando a tinta no rolinho de leve. Vai virando o rolinho, ele vai pegando a tinta, vai distribuindo. Aí você vai passando uniforme na sua peça. Bom, depois que você passa uma demão, secou bem, aí você vai dar aquela lixada para dar uma alisada e tirar qualquer imperfeição. Lixa toda a peça. Não esquece de limpar, tá? Para tirar bem o pó. Na hora que você for passar a segunda demão, não fique pozinho na tinta. Você vai fazer isso na parte de baixo, na tampa. Aí você vai entrar com a segunda demão.
você der 2 limões, já estiver bem pintadinho, nós vamos entrar com o efeito mármore. Isso é feito com a fumaça de uma vela. Você vai utilizar um talher inoxidável. Você aproxima o talher, o cabo do talher, e ele vai sair uma fumaça preta. A hora que começar a sair essa fumaça preta, você aproxima a peça da fumaça. Não muito próximo. E você vai olhando, vai vendo o efeito que você quer. Ou mais escuro, ou mais suave. Vai movimentando a peça, tá? À medida que você quer. Vai ficando já marcado, tá? Lembre-se que você não pode aproximar muito a peça da fumaça, para que não fique muito escuro. A gente quer só um leve tom de cinza para que fique marmorizado, fique parecendo um falso mármore. Você pode fazer também isso só na tampa e pintar a parte de baixo com uma cor lisa, ou você pode fazer na parte de baixo e na parte de cima você faz uma decopagem na tampa toda, ou só pinta a tampa. Aí vai da sua criatividade. Feito isso, já coloca o talher na água. Você vai pegar o spray longe. Você vai fazer isso em toda a peça. Procure usar esse spray, esse verniz spray, em algum lugar aberto. Ele tem um cheiro forte e é tóxico.